Meus amigos, eu gastei parte das minhas férias relendo os ensaios do Thomas Mann, cuja referência eu coloco aqui ao pé de página, e alguns desses ensaios eu li pelo menos mais de uma vez. E eu quero aqui falar com vocês porque eu considero que esses ensaios são, digamos assim, a ponte dourada para levar ao coração da obra do Thomas Mann, e não só, a compreensão do próprio século XX, e não só, a compreensão do que houve com a Europa desde o século XVI, Renascimento e por aí afora. O Thomas Mann foi um homem que se dilacerou a vida inteira entre aquilo que ele abraçou como filosofia e como visão de mundo e aquilo que ele sabia que era verdade. É uma coisa muito interessante porque a obra dele vai refletir essa luta interior. Quem leu os comentários que eu coloquei aqui na internet sobre esse assunto deve se lembrar que eu disse da grandeza moral do Thomas Mann. Por que grandeza moral? Porque ele podia muito bem ter escondido isso que se passou consigo mesmo. E, no entanto, o Thomas Mann fez questão de escrever esses ensaios, escrever esses romances, vamos dizer assim, que são obras de cunho filosófico também, sem temor à crítica, mas também sem falar de uma forma mais popular. É preciso ter uma certa erudição para compreender o que ele escreveu. Nesse conjunto de ensaios, eu quero destacar 3 deles. Um sobre o Schopenhauer, um sobre o Nietzsche, escrito em 1947, que eu já comentei em algum lugar aqui, e outro sobre Freud. São 2 textos sobre Freud, mas tem um que é de 1936, quando Freud completou 80 anos. Em Londres fizeram uma comemoração e o Thomas Mann leu esse ensaio lá. E o que é de tão interessante nesses textos? O texto sobre Schopenhauer é basilar porque vai mostrar a base filosófica do próprio Thomas Mann e de todo mundo que seguiu Schopenhauer, a começar pelo próprio Nietzsche e também o Freud. Depois eu vou dizer por quê. O essencial do Schopenhauer é a sua metafísica. Qual é a metafísica de Schopenhauer? O mundo como vontade, quer dizer, que é, o Thomas Mann vai mostrar de maneira muito didática, um desdobramento das ideias platônicas e mais a crítica kantiana ao platonismo, que se resume naquelas dimensões do limite do conhecimento, que é espaço, tempo e causalidade. O Thomas Mann fala de uma maneira tão preciosa e tão clara que a impressão que dá que a gente compreende com muita clareza as coisas profundas da filosofia. É a facilidade que ele tem de discorrer das coisas. Mas o fato é que ele vai mostrar que a ideia da vontade de potência tem raiz platônica. E que é a mesma fonte que deu a fonte do estoicismo. A ideia de que, enfim, essa vontade, essa coisa se coloca como uma expressão máxima na pessoa dos homens. Em oposição a essa visão metafísica, vamos dizer assim, platônico-estoica, a gente vai ter a visão cristã. Quando a gente fala graças a Deus, ou porque Deus quis, assim, ou etc., sempre que invocamos a expressão Deus, a gente está fazendo uma confissão de uma crença metafísica diferente dessa de Schopenhauer, de Platão e de Kant, e do próprio Thomas Mann. Nossa crença de um Deus pessoal, de um Deus que se importa com a criatura, que está cotidianamente empenhada em proteger e salvar cada um de nós, é uma visão absolutamente oposta a essa ideia de Schopenhauer. E é bem interessante porque essa
essa matriz, vamos dizer assim, de pensamento que vai moldar toda a modernidade na Europa e preside o mundo hoje. Essa é a crença fundamental, predominante. Por isso que o cristianismo está em recuo, porque no âmbito filosófico ele entrou em recuo, ou até foi vencido em alguns lugares, vamos dizer assim. Essa é a filosofia que é abraçada por todo mundo que é ateu, ou alguma coisa próxima do anticristianismo. Pois bem, eu chamo a atenção para vocês também, aí que ele vai falar do Freud. Para ele, a ideia da vontade que está em Schopenhauer vai para o empirista Freud como a ideia da sexualidade que se impõe como instinto. Basicamente, ele vai dizer que uma coisa é exatamente igual à outra. Embora o Freud não tenha tido uma formação filosófica mais profunda, talvez não tenha nem lido direito Schopenhauer, até que leu, as ideias convergiram. E a exaltação que o Thomas Mann faz do Freud é precisamente essa, que ele chega à mesma conclusão por um método empírico científico. Ele acha que a psicanálise é ciência. E portanto, foi um encontro de águas aí entre Freud e Schopenhauer. Isso é muito interessante porque por exemplo, o romance Os Blunden Books, do Thomas Mann, é, digamos assim, a filosofia do Schopenhauer transformada em romance. Então, eu estou lendo algumas críticas sobre esse texto dele, do Blunden Books, a gente vai ver que tanto Kaufmann como outros autores vão dizer exatamente isso, que os Blunden Books formam um romance schopenhaueriano. Bem, o próximo texto que eu quero ressaltar com vocês é o texto sobre Nietzsche. E eu vou me permitir aqui tecer alguns comentários mais importantes. O Nietzsche, ele transformou esse mundo como vontade, né? A vontade do Schopenhauer, na vontade de potência. E nisso não consiste nenhuma originalidade, como se vê. Né? O Thomas Mann escreve um ensaio na década de 20 sobre Nietzsche, que está também nesse conjunto de textos, muito laudatório. E ele vai usar a primeira metade do seu texto, basicamente, você não tem informação nova em relação a esse texto pretérito. É também laudatório, mas quando passa da metade para o fim, a coisa muda de figura. E aí nós encontramos a grandeza intelectual e a genialidade moral do Thomas Mann. Eu vou aqui, inclusive, ler para vocês um trecho do que ele escreveu, porque é um trecho revelador. Em 1947, o Thomas Mann havia se recuperado de uma grave doença pulmonar, que foi sua heredia, quase impediu de acabar o Dr. Fausto, publicou o livro do Dr. Fausto, publicou um opúsculo lá comentando a criação do Dr. Fausto, que é muito interessante, e aí, logo em seguida, ele fez essa fala sobre Nietzsche. Por que essa fala sobre Nietzsche é importante? Porque foi a primeira vez que eu li na obra dele crítica a Nietzsche, e uma crítica fundamentada. Como a gente sabe, Nietzsche teve uma profunda influência nesse período aí que Thomas Mann viveu. Ele foi o filósofo, vamos dizer assim, do nazismo. Ele foi o filósofo da contracultura. Ele é o homem do anticristianismo. Então eu quero ler aqui para vocês, eu vou traduzir direto do espanhol, portanto talvez alguma coisa fique truncada. Mas eu preciso fazer isso porque isso é muito importante. Ele aponta vários erros na obra do Nietzsche, mas esses dois erros ele sublinha com muita ênfase. Ele vai dizer o seguinte: o primeiro erro
é um desconhecimento completo, é que supor que premeditado, das relações de poder entre instinto e intelecto na Terra. Como se o intelecto fora ou perigosamente dominante e houvesse chegado o momento de salvá-la dele o instinto. Quando alguém se reflete sobre o modo tão total como, em uma grande maioria dos seres humanos, a vontade, o instinto, o interesse dominante, e reprime o intelecto, a razão, do sentido do justo, nos parece absurda a opinião que diz que é necessário superar o intelecto mediante o instinto. Essa opinião só resulta explicável historicamente a partir de uma situação filosófica momentânea, como correção de uma fartura de racionalismo. Em seguida, essa opinião necessita de uma contracorreção, como se fosse necessário defender a vida contra o espírito, como se existisse a menor perigo de alguma vez as coisas, como se tivesse existido algum perigo de alguma vez as coisas terem transcorrido na Terra de um modo demasiado espiritual. A mais simples generosidade devia incitar a oferecer a proteção e defesa a essa débil chaminha da razão, do espírito, da justiça, em lugar de pôr-se do lado do poder e da vida instintiva, e de comprazer-se com uma sobreestimação de suas caras negações, quer dizer, do crime, cuja insensatez estamos vivendo nós, os homens de hoje. Nietzsche atua, e com ele há causado muitas desgraças, como se a consciência moral fosse a que estende até a vida, como Mefistófeles, o frio pífio do diabo. Por minha parte, eu não vejo nada simbólico no pensamento, que é um velho pensamento dos místicos, de que alguma vez a vida possa ser suprimida pelo espírito humano, para o qual falta, desde logo, muito tempo, um tempo infinito. O perigo de que a vida possa suprimir-se a si mesma em este astro na Terra, né? Graças ao aperfeiçoamento da bomba atômica, é um perigo muito mais imediato, pero também é improvável, pois a vida é um gato tenaz, como também o é a humanidade. O segundo dos erros de Nietzsche é a relação inteiramente falsa que ele estabelece entre a vida e a moral, tratando-as como se fossem antítese. Vida e moral vão juntas. A ética é apoio à vida, e o homem moral é um bom cidadão da vida. Talvez algo entristecido, porém sumamente útil. A verdadeira antítese é a que se dá entre ética e estética. Não é a moral, sim a beleza, a que está vinculada à morte, como dito e cantado muitos poetas. E Nietzsche não ia sabê-lo. Aí ele abre um parêntese aqui. Quando Sócrates, a citação do Nietzsche, quando Sócrates e Platão começaram a falar da verdade e da justiça, disse Nietzsche em certa ocasião, não eram os gregos, e sim judeus. Eu não sei quê. Agora bem, graças ao seu moralismo, os judeus têm demonstrado ser filhos bons e resistentes da vida, junto com sua religião, junto com sua fé em Deus, em um Deus justo. Os judeus hão durado ao largo de séculos, enquanto que os desvergonhados, pobrezitos de artista estética, que foram os gregos, desapareceu muito pronto do cenário da história. Esses dois parágrafos, meus amigos, refletem a verdade essencial que está na obra do Thomas Mann. Qual é a verdade?
O Thomas Mann começou como um esteticista, os Wunderburg são um livro dessa forma, depois ele vai, pouco a pouco, mudando sua posição. Já muda com A Morte em Veneza, quando ele associa a peste com a morte. A peste é a própria expressão do esteticismo, aquela visão do amor platônico, o amor erótico, o amor homossexual, vamos dizer assim, que redunda no próprio fim do personagem principal, Alcemar. Ali não tem nenhum rebusco. Quer dizer, ele associa diretamente o esteticismo à morte. Ele vai aprofundar isso com A Montanha Mágica, né? E vai fazer um romance da Montanha Mágica que é uma certa... é diferente da tônica dada por Goethe, né? Lá Mefistófeles aparece, mas Mefistófeles não é o personagem central. A sua obra, sim, aparece. O romance acaba na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras. Mas é uma crítica. Então ele vai escrever seus romances desde então, culminando com José e seus irmãos, como a expressão dessa exaltação, desse dualismo que é da essência do esteticismo, né? Eu já comentei com vocês a ideia da bênção de Jacó, lá no José e seus irmãos, que é abençoado desde o alto e desde o baixo. Essa ideia que vai perpassar todo o esteticismo. Quem viu o comentário que eu fiz sobre a obra do Jung deve lembrar disso. E finalmente a gente vai ter, exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, depois do que fizeram com os judeus, depois dos fornos crematórios, depois de tudo, ele vai escrever o Dr. Fausto. E aí o Thomas Mann transcende a si mesmo, e a gente vai ver que no Dr. Fausto, o principal personagem, que é o próprio Nietzsche, na pele de um músico, ele vai desaparecer da vida, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de redenção, de salvação ou de resgate. Ele apenas praticou o mal, vendeu-se a Mefisto no seu pacto, em troca da grandeza momentânea que ele obteve na forma artística. Devemos lembrar que a música é a arte por excelência, é uma arte que não é, ao contrário das demais, uma imitação da natureza. Ela é puro produto do espírito humano, por isso que é a arte por excelência. É aqui que a criatura soberba quer se equivaler ao Criador. E nós temos, novamente, a grandeza do Thomas Mann. Porque o Adler Leverkusen, ao fazer o pacto com Fausto, ele foi proibido de amar. O amor é uma coisa eminentemente cristã. Amor aos homens e amor a Deus. Adler foi proibido de amar e todos aqueles que ele amou foram massacrados. Morreram de forma violenta. Essa era a sua tragédia. Essa é a tragédia que está no Dr. Fausto. Pois bem, é a tragédia do esteticismo. Aqueles que substituem Deus pela beleza, pela estética. Foi isso que o mundo moderno fez. Esse resgate do platonismo, do neoplatonismo, redundou nisso. Meus amigos, para compreender o século XX, para compreender o mundo desde o século XVII, XVI, é preciso ler a obra de Thomas Mann e, sobretudo, é preciso ler os ensaios de Thomas Mann. Porque neles estão contidas as informações fundamentais, aquelas que são implícitas e que pouca gente tem acesso a elas, para compreender o quadro geral em que a humanidade se moveu nesse período. É um regalo para o espírito ler as meditações filosóficas do Thomas Mann.